Doutores, vamos lá, vamos dar continuidade às nossas aulas, não é? Vamos continuar nosso passeio pelo fantástico mundo do artigo 319 do CPC. Então, nós terminamos a nossa última parte da aula falando a respeito do valor da causa e agora nós vamos falar das provas que pretendemos produzir. Olha lá, o inciso 6 traz pra gente as provas com que o autor pretende demonstrar as verdades dos fatos alegados. Lembra que lá na minha causa de pedir, que tenho meus fatos, os fundamentos jurídicos, eu tenho a causa de pedir. Eu tenho que comprovar tudo que eu estou alegando. E para eu comprovar tudo que eu estou alegando, o que eu preciso? Eu preciso produzir provas. Sejam essas provas documentais, provas periciais, provas que quebrem sigilo bancário, que quebrem sigilo fiscal, enfim. Eu tenho que demonstrar quais provas eu pretendo produzir. Normalmente, a gente vê um pedido muito genérico, que diz assim, ó, protesta provar o alegado, mais ou menos assim, né? Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitido, especialmente por. E aí, o ideal é que eu realmente especifique as que são mais importantes. Por quê? Quero prova pericial, uma perícia contábil. Vou lá e peço essa perícia contábil. E uma prova pericial como uma perícia médica. Eu peço uma perícia médica. Por que eu estou dizendo que... E por que os advogados deixam esse pedido genérico? Até porque, lembra o seguinte... Pensa que numa situação qualquer, eu só juntei os documentos, juntei vários documentos. Entendi que não era necessário pedir prova, desculpa, prova pericial. Mas o magistrado entendeu que ele precisaria de uma prova pericial para esclarecer melhor. Ele pode fazer esse pedido? Sim, ele pode fazer esse pedido. Então, é bem comum essa forma de fazer esse pedido, não é? Mas as provas que forem necessárias, eu posso sim fazer esse pedido genérico, mas o ideal é destacar as que eu entendo como mais importantes, tá bom? Como, por exemplo, indicar o rol de testemunhas, como, por exemplo, fazer esse pedido de uma perícia, eventualmente perícia médica, contábil, enfim. Mas eu tenho que indicar, tá bom? É um requisito. Não podemos esquecer que nós estamos falando de requisitos da petição inicial, tá? Aí, o último e não menos importante, e aqui também, guarde, é uma inovação do CPC, né? Por que uma inovação do CPC? Olha o inciso 8, 7. 7. A opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Então, é um dos requisitos da minha petição inicial. Olha, quero tentar fazer uma conciliação ou mediação. Eu digo se eu quero. Sim, eu quero. Se eu não quero, eu também tenho que constar. É um requisito, eu tenho que dizer que sim ou não. Sabe por quê? Qual é o fundamento desse inciso 7 do artigo 319 do CPC? Porque pensa bem, antes a parte já sabia que ela não ia fazer acordo, que já tentou extrajudicialmente, não resolveu nada. Para que perder tempo marcando uma audiência de conciliação se a probabilidade de acontecer uma conciliação é zero ou muito próxima de? Porque querendo ou não, dentro do Poder Judiciário, não só dentro do Poder Judiciário, né, gente, mas em qualquer situação, tempo é dinheiro. O tempo que o magistrado tá lá, parou tudo, o magistrado, escrevente, o ar tá ligado, energia elétrica, das luzes, do ar-condicionado, tem gente circulando, enfim. Nesse período que toda a estrutura do Poder Judiciário está montada para a realização daquela audiência em específico, tem um custo. Então, para que fazer isso para uma audiência que muito provavelmente será infrutífera? Desnecessário, tá? Aí, olha o parágrafo 1º ainda do artigo 319, tá?
Caso não disponha das informações previstas no inciso 2, ou seja, eu não sei qualificar direito qual é a minha parte, eu fiz um contrato verbal, eu tenho alguns dados, mas eu não tenho todos. Olha lá. Poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz as diligências necessárias à sua obtenção. Olha, eu digo para os senhores o seguinte, eu sei sim quem é o Zé. Isso, eu fui lá, fiz um contrato verbal. Posso fazer contrato verbal? Claro que posso. Fiz um contrato verbal com uma pessoa, a pessoa não está querendo cumprir com essa obrigação, eu vou entrar com uma ação. Só que a única coisa que eu sei, eu conheço o Zé é meu conhecido, ele trabalha em frente, na empresa em frente ao meu trabalho. Ninguém me passou os dados, mas eu conheço o Zé, a gente almoça todo dia junto, enfim, somos colegas. Eu assumi um vínculo obrigacional com ele, agora ele não quer cumprir com o vínculo obrigacional. A única coisa que eu sei. Por que eu sei? Eu sei porque certa feita o Zé me pagou com um cheque, eu fiquei com esse cheque um tempo e tal, e eu depositei esse cheque. E eu, pela microfilmagem do cheque que fica lá na minha conta, no meu extrato bancário, eu consigo acessar pelo aplicativo, eu tenho o nome completinho do Zé e o CPF. Tem mais algum dado? Não. Então, com esse nome e o CPF, eu posso sim distribuir a minha petição inicial e fazer um pedido específico para que o magistrado oficie, por exemplo, os órgãos públicos para indicar o endereço do Zé, tá bom? Por exemplo, o Bacen. Eu vou fazer uso do Bacen Jude para puxar o endereço do Zé. Oficiar a Receita Federal para conseguir o endereço do Zé, para eu poder localizá-lo. Existe essa possibilidade? Sim, existe essa possibilidade, certo? Parágrafo 2º. A petição inicial não será indeferida se a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2, for possível a citação do réu. Vamos pensar o seguinte, não é necessário que tenha o CPF do Zé, né, que a minha parte aí o polo passivo da minha ação? Só que eu não sei o CPF do Zé. Um dos requisitos é o CPF, um dos requisitos é o e-mail, mas eu não tenho o e-mail do Zé. Logo, mas eu tenho o CPF que eu peguei no cheque, lembra? E tenho também o endereço do Zé que eu consegui. O que eu faço? Dá para citar o réu sem ter o e-mail? Dá para citar. Então, essa petição não poderá ser indeferida, tá bom? E o último e não menos importante parágrafo do 319... A petição inicial não será indeferida se, a despeito de informações... desculpa, eu estava lendo 2 de novo. É o terceiro. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2 deste artigo, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Aqui, na verdade, o inciso 3... o parágrafo 3º, tá, do 319, ele traz pra gente, olha, que se for muito dificultoso e muito oneroso, não é? Essa petição não poderá ser indeferida, certo? Mas o que é importante nós guardarmos? Importante nós guardarmos que essas informações do artigo 319, elas são requisitos da petição inicial. Ou seja, elas devem estar na petição inicial. Então, quando você for elaborar uma petição inicial, você precisa se atentar a esses requisitos. E mais que isso, quando você for elaborar uma contestação, você também precisa se atentar a todos esses requisitos da petição inicial. Sabe por quê? Porque se não houver os requisitos da petição inicial, você pode pedir o indeferimento da petição inicial, você pode pedir a inépcia da petição inicial, ou seja, esse processo, né, essa petição, ela não será julgada, ou melhor, ela será extinta sem o julgamento de mérito, certo? Agora, vamos dar uma olhadinha lá no que fala o artigo 320?
A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Ou seja, é meio subjetivo, né? Se a gente pensar, bom, a petição inicial será distribuída com os documentos que são indispensáveis. Mas quais são os documentos indispensáveis? Aí cabe uma análise de caso a caso, tá? Então, você tem que trazer todos os documentos. O que na prática eu sugiro para os senhores? Junta todos os documentos que você entende que são necessários, né? Via de regra, o momento oportuno para o autor juntar documentos é na petição inicial, então vai lá, não tenha preguiça de juntar documento, separa o documento direitinho, nomeia, vê se está bem legível, lembrando que a gente está falando que os processos são eletrônicos, né? Vê se está bem legível, vê se o arquivo não está muito pesado, porque senão não vai carregar, aí você fica passando raiva lá na frente do seu computador, enfim. Leve tudo isso em consideração, certo? Olha lá. Agora, eu falei para vocês a respeito de indeferimento da petição inicial. Quando eu falo de indeferimento da petição inicial, é como se o magistrado fizesse um checklist, sabe? Ele vai lá e pega, inciso 1, endereçamento, ok. Inciso 2, qualificação de autor e réu, ok. Ele vai fazendo um checklist, ele vai fazendo essa conferência. Se não tiver todos os requisitos, ele pode, e não for nenhuma das situações do parágrafo 2º e 3º, do 319, ele vai poder, sim, pedir para que... O que ele vai pedir para fazer? Isso! Aê! Vai pedir para... Ele vai pedir para emendar a petição inicial. Gente, sabe o que é o mais engraçado? Como eu não tenho público para ficar perguntando e para alguém me responder, eu mesmo pergunto, eu mesmo imagino que alguém respondeu. Olha o nível de loucura do ser humano. O que uma pandemia, o que a falta dos meus queridos alunos faz comigo. Então, eu mesmo pergunto, eu mesmo imagino que alguém respondeu e eu mesmo comemoro a resposta. Vamos lá. Olha o artigo 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Então vamos lá. Pensa que o juiz, ele olhou, foi fazendo aquele checklist, lembra que eu falei para vocês agorinha? Olhou lá, vamos pegar o nosso 319. Tá, a petição não indicará. O juiz, certinho, ok. O inciso 2, nomes, prenomes, estado civil, ok. Inciso 3, os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, ok. Um pedido com suas especificações, ok. Valor da causa, eita! Putz, a parte ia pesquisar lá o artigo 291, 292 e 293 do CPC para falar, para dar o exato valor da causa. Só que naquela correria, esqueceu, passou. Acontece, infelizmente acontece. Aí o que o juiz vai fazer o quê? Ele vai dar um despacho. Isso, lembra? A gente estuda despacho nos vídeos desse pra trás aí. Agora não dá nem pra falar numas aulas dessas pra trás, né? Uns vídeos desse pra trás aí, a gente viu nós lemos a respeito dos despachos. Aí eu digo pros senhores o seguinte, nesse despacho ele vai dizer, olha, emende o autor a petição inicial indicando o valor da causa. Pronto, ele vai lá, a pessoa vai ter o prazo de 15 dias, tá vendo? Eu mesmo pergunto, eu imagino que você tá respondendo e eu mesmo dou um ok pra você. Espetacular. Só que não. Olha,
Então, o juiz, ele tem que explicar o que ele está querendo que seja completado ou que seja revisto, enfim, ele deve indicar. O prazo da parte é de 15 dias, lembrar que esse prazo vocês também já sabem, mas não custa nada repetir, 15 dias contados a partir da data da publicação no Diário Oficial, tá bom? Então, o autor terá o prazo de 15 dias para emendar e ou completar essa petição inicial. O magistrado vai ter que indicar direitinho o que está faltando, o que precisa ajustar, certo? Se não fizer o ajuste no prazo, essa petição será considerada uma petição inepta, ou seja, ela não pode caminhar, ela não pode seguir os trâmites legais, logo haverá uma sentença extinguindo essa ação sem julgamento de mérito. Por que sem julgamento de mérito? A gente lá mais para frente no nosso curso nós vamos falar a respeito da sentença, mas o que é importante, porque olha, o juiz só fez o checklist do 319, depois ele foi lá, se apoiou no 321 e pediu para emendar. A parte não fez a emenda no prazo legal de 15 dias. Então, o que ele olhou? Então, ele olhou o artigo 319, 320, 321, parou no 321. Ou seja, ele estava analisando apenas requisitos... Isso! Requisitos formais. Ele estava se referindo aos requisitos formais. Ele não entrou no mérito. Ele não foi olhar se eu, como autora, realmente tinha aquele direito ou não. Ele não foi olhar. Ele analisou as minhas provas? Não. Ele parou na petição inicial. Só parou na petição inicial. Tá bom? Porque eu não emendei, meu direito vai precluir, eu vou perder o direito de fazer a emenda à petição inicial. Mas isso não significa que eu perdi o direito de demandar. Posso entrar com uma outra ação? Posso, não deveria, né, gente? Porque também aí já vira uma balbúrdia. Mas o correto é ir lá, eu sei que errar todo mundo comete algum erro, pula mesmo alguma coisa, esquece alguma coisa, enfim, passa batido uma informação dessa. Mas depois que você tem prazo para emendar e perde o prazo para emendar, aí é o fim, né? Mas, literalmente o fim. Mas sem o julgamento de mérito, ou seja, o juiz não vai nem entrar na discussão se você tem ou se você não tem direito. Ele vai só olhar, analisar os requisitos formais. Certo? Tranquilo? Bom, então nós paramos aqui com os requisitos da petição inicial, tá bom? Certo? Eu reitero meu pedido para os senhores de que leiam os artigos, né? Embora o 319, essa parte da petição inicial, até pelo tamanho e importância, nós terminamos por ler juntos. Eu também peço para que vocês leiam com calma a doutrina, vai lá, entra, nós estamos com os livros da Saraiva todos atualizados na nossa biblioteca digital, na nossa parceria com a editora Saraiva. Vá até lá, leia a doutrina, aproveita a quarentena aí para pôr seus estudos em dia, certinho? Então tá jóia, doutores. Então depois a gente vai lá para nossa SAP para nós sanarmos todas as nossas dúvidas ao vivo e em cores, pelo amor de Deus, hein? Ao vivo e em cores. Tá bom, doutores? Então, até mais tarde. Vamos lá.